Rio de Janeiro, a pavimentação de uma estrada que passa dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina pode ameaçar a preservação do meio ambiente. Ela é a principal ligação entre as cidades de Paraty, no litoral sul-fluminense, e Cunha, no estado de São Paulo. Mas o Ministério Público Federal investiga irregularidades na concessão da licença que autorizou a obra. E para discutir a legalidade da proposta de pavimentação da estrada, o MPF no Rio de Janeiro promoveu uma audiência pública. O Parque Nacional da Serra da Bocaina foi criado em 1971 e considerado reserva da biosfera pela Unesco, Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. A unidade de conservação integral, criada por decreto federal, tem vegetação de Mata Atlântica e se estende por 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas antes da criação do parque, já existia ali uma estrada, a principal ligação entre a serra e o litoral. Um trecho de quase 9,5 km da Paraty-Cunha passa por dentro do Parque Nacional. A pavimentação é um desejo comum de quem usa a estrada. Mas, para o Ministério Público Federal, houve irregularidade na concessão da licença ambiental. A obra de asfaltamento deve ter regras específicas, seguir o caminho da sustentabilidade, atender o social, o setor econômico e também o meio ambiente. O MPF quer saber por que não houve um estudo de impacto ambiental. Em outubro do ano passado, o IBAMA concedeu licença ambiental para pavimentar o trecho da estrada que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A Procuradora da República em Angra dos Reis, Monique Schecker, solicitou a anulação dessa licença, o que não foi possível. Diante da negativa, a Procuradora recomendou então que as obras só fossem iniciadas depois da realização de uma audiência pública com todos os envolvidos para discutir a legalidade do projeto de pavimentação. Nós iremos entrar em contato com os órgãos envolvidos, né? IBAMA, ICMBio e IPHAN, para saber se ocorreram algumas modificações, o que eles tiraram dessa audiência pública, e o Ministério Público também vai utilizar o conteúdo dessa audiência pública para tirar a própria conclusão. Com o auditório da Procuradoria da República no Rio de Janeiro lotado, o coordenador do IBAMA foi o primeiro a dar as explicações. Eugênio Pio Costa alegou que o Instituto só deu a licença ambiental depois de receber relatórios de vários órgãos, como o Instituto Chico Mendes e o Departamento de Estradas de Rodagem, descartando a necessidade de estudo ambiental. Foi dado a licença ambiental e lá dentro existem diversos programas que mitigam e compensam esses eventuais danos ambientais. O chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina, Francisco Livino, é um dos defensores da pavimentação. Ele diz que a obra vai viabilizar a execução do plano de manejo criado em 2008. Não é a pavimentação da estrada, é a implementação de uma estrada com uma série de mecanismos de controle e gestão do Parque Nacional. Então é uma estrada pré-existente ao parque que ao longo de 40 anos foi um vetor de degradação ambiental e que com esse empreendimento pode vir a ser uma importantíssima ferramenta gerencial do próprio parque, além de ser uma ferramenta e uma oportunidade de interpretação e de sensibilização ambiental para a enorme quantidade de pessoas que vai passar ali. A representante do IPHAN não quis gravar entrevista, mas disse que durante 16 meses foi feito um trabalho de resgate arqueológico no local, mas não soube informar o resultado do estudo. O IPHAN vai acompanhar a pavimentação da estrada caso ela saia do papel. O Ministério Público ele é a favor de atividades de acordo com a lei e com a Constituição. Vamos tratar de forma assim positiva, né? Então, tudo que questionamentos, todas as dúvidas que possam estar violando a questão do meio ambiente, elas têm que ser solucionadas. Entendeu? Agora, de forma nenhuma, o Ministério Público Federal se colocou taxativamente, peremptoriamente contra a atividade. Em Goiás, a preocupação é com as condições das rodovias federais do estado devido ao tráfego intenso de caminhões com excesso de cargas. Recentemente, graças a uma ação civil pública movida pelo MPF no estado, a Petrobras foi multada em R$100 mil por transporte com sobrecarga nas estradas goianas. A decisão judicial foi comemorada pelo Ministério Público Federal em Goiás, que considerou um passo importante para garantir a recuperação das pistas e mais segurança aos motoristas. O Ministério Público Federal faz um trabalho constante de combate ao transporte de cargas pesadas nas rodovias que cortam Goiás e, recentemente, por meio de uma ação civil pública contra a Petrobras, obteve uma importante vitória. Nós viemos conseguindo obter condenações por meio de acordos
e as empresas, a partir desses acordos, identificavam que aquela postura efetivamente era lesiva ao patrimônio da sociedade, e daí elas faziam as correções de postura, que a gente chama em inglês de compliance. E a partir daí elas evitavam conduzir veículos com excesso de carga. O que aconteceu em relação à Petrobras? A Petrobras ela não aceitou entrar nessa composição, nesses acordos, e a partir daí então tivemos que prosseguir a ação, que teve um efeito condenatório pior, que aí passou efetivamente reconhecê-la como culpada. A fiscalização destes veículos que transitam com excesso de carga é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que enumera uma série de problemas acarretados por este transporte irregular. Se você observar em qualquer lugar que você circular, que você verificar, você vai ver que onde há o excesso de peso é formado aqueles sulcos ao longo do asfalto, e isso depois se transforma em buraco e deteriora mais rápido a rodovia. Além disso, causando buraco, tem o problema do acidente, né, que pode um risco maior de acidentes. Além disso, tem a questão também o veículo. O veículo é preparado para uma quantidade X de peso. Se você põe 2x ou uma quantidade maior nesse veículo, você está também colocando em risco a vida do motorista. Quem anda pelas rodovias goianas tem a reclamação na ponta da língua. Está um caos total, viu? Bem ruim, cheio de buraco. As rodovias são terríveis, muito buraco mesmo. Nossa, buraqueira, você sai no buraco, cai numa cratera. Apesar de a multa ter sido aplicada pelos danos causados nas rodovias federais, as estradas estaduais também são danificadas em virtude do excesso de peso desses caminhões que trafegam de forma irregular por todo o estado. E isso resulta em um grande prejuízo para Goiás. Nós investimos nesses últimos 3 anos em torno de R$1 bilhão e 100 milhões de reais em reconstrução. Nós temos aqui uma estimativa de que desse valor, pelo menos 40% é originário do excesso de cargas que está sendo transportada nessas rodovias. Quanto à destinação dos R$100 mil arrecadados com a multa aplicada à Petrobras, o procurador Cláudio Dreves, responsável pela ação, explica. Essas várias ações que foram ajuizadas, que deram em acordo, e essa outra do Petrobras, todas foram depositadas em uma conta específica, vinculada ao seu próprio processo, que posteriormente migrarão para uma conta única, e esse valor será feita uma licitação para a aquisição de equipamentos para fortalecer a atividade fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho e do Emprego. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interesse-publico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.